Esse aqui não é só mais um react. Eu vou te mostrar o que quase ninguém percebe nesse trailer. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. Geralmente eu vou já pontuando frame por frame, mas dessa vez eu vou assistir tudo de uma vez e aí eu volto e vou pontuando, porque eles já estão... Por mais que a gente já sabe do que se trata e tudo mais, né? Eles já estão contando muita coisa. You think you're something special? Ah, isso aí é sacanagem. Evidentemente eles já escolheram pegar um pouco mais pesado aí do que no filme, né? There is nothing Ó, special apontando a tesoura. Que isso, meu. about you. Só ano que vem, né? Hurts. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. And they stood up for what they believed was right. O olhar é bem parecido, né, com o do Daniel. The next time I see you will be in Hogwarts. Ó, caramba, vai ficar legal, hein? Eu não tinha assistido o clipe ainda, mas eu já vi algumas ilustrações do livro, né? E esse ator realmente lembra muito as ilustrações do livro. É que é muito comum você ficar apegado à persona do Daniel Radcliffe, né? Mas tenho certeza que o garotinho vai mandar bem. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Caramba, vai ser muito legal. Let's see who you are. É que assim, evidentemente, já de cara tá tudo muito similar aos filmes, né? Assim, em questão de cenário e tudo mais. Isso é, te obriga a ficar comparando, né? Mas eu tô tentando enxergar assim de um ponto de vista totalmente novo, diferente, né? Are you really Harry Potter? Nossa, vai ser foda. Bom, vamos lá então, vai, ponto a ponto. Aqui, ó, eu presumo que seja o tio dele, né? Ele não tá numa figura velha como a gente tá acostumado, né? Mas vamos analisar o frame em si, né? Achei um pouco estranho essa decisão de primeira cena, porque assim, não dá a entender muito bem quem que é e tal. Você reconhece assim pela pelo quartinho dele, né? Mas não entendi muito bem por que esse frame de início. Porque logo em seguida já mostra ele e a tia, né? É um frame assim padrão, normal, né? Nada demais. Obviamente, pela luz, puxa o seu olhar direto para ele, né? Mas em questão de leading lines, não tem nada assim que esteja de fato contribuindo para chamar sua atenção, a não ser a porta em si, né? Esse movimento de traveling lateral, assim, né? Para apresentar ele, mas nada demais esse frame. Aqui, ó, essa transição, por exemplo, né? Eu acho que tinha que ser outra cena aqui no início, porque a transição já é jogando ele no quartinho, assim, igual merda, né? Isso aqui não dá a entender que é nada, assim, de Harry Potter e tal, e não tem qualquer conexão, né? Mas tudo bem.
quem sou eu, né? Não estou criticando o editor, apenas fazendo uma análise cinematográfica e ponto e de perspectiva de narrativa, né? É, I told you. taca ele, joga no. Aqui a questão do voice-over, né? Da narrativa também pega muito, não só as cenas, né? Trancou ele. É, ó, a lente que eles usam aqui é uma wide, né? Assim, e geralmente é usada para dar uma perspectiva do espaço ser grande, mas mesmo uma wide fica evidente que é um espaço muito pequeno, né? Eu não consigo ver muito bem todos os acessórios que estão na cena, porque tudo que tá na cena sempre tem um motivo, né? Ó, tem um cabide amarelo aqui, essa caixa vermelha. Os papelzinhos dele, o camisetão assim, ó, que evidentemente não é dele, não compraram pra ele, só, sei lá, foi repassado por alguém, né? E aqui, ó, aqui a gente já começa né, assim, ter uma cinematografia mais simbólica, vamos dizer assim, né? O reflexo da... Reflexo não. A direção da luz pela janelica ali, né, ó, pegando só o rosto dele, o bastante pra gente ver o sofrimento dele, né? Então, aqui é quase que uma cena assim de presidiário, literalmente, né? Porque até o sapatinho, assim, ó, geralmente esse sapato a gente vê em cena de cadeia, né? O, a mantinha dobradinha também, como se fosse um leito de cadeia mesmo, né? Aí a gente já começa, como eu falei, assim, ver um simbolismo mais implícito, né? De tipo assim, ele é um prisioneiro na própria casa, evidentemente ele não é alguém bem-vindo. Eu sei que a gente já sabe de tudo isso, mas o trabalho do diretor de fotografia e até, né, para os membros da sala VIP, é importante começar a pensar e enxergar essas coisas, né? Para você construir uma cena que realmente, assim, não só cinematográfica ao olhar, mas que realmente tem um significado por trás, né? Até olhando assim como estão os bracinhos, eu não manjo muito de símbolo assim, mas com certeza essa forma triangular assim tem algum significado também. Mas muito doido assim, ó, a questão da luz, só o bastante para ver a expressão dele. E a própria sombra da grade, né, representando barras, né, tipo cadeia mesmo. You are a normal boy. E aí já abre para ele na escola correndo, todo mundo saindo da frente, né? Provavelmente, bom, a gente já assistiu, mas né, assim, para incitar essa questão de perseguição, né? Tipo, não deixam ele em paz. Em casa ele tá preso, na escola ficam enchendo o saco dele. E aí essa escolha de ângulo de câmera, ela é muito legal para introduzir perseguição, esse tipo de coisa, né? Porque se a câmera tivesse só de cima e mostrasse ele correndo, não é tão fácil de você se colocar no lugar e sentir essa, vamos dizer, a mesma tensão que ele, né? Ó, de estar correndo nesse ângulo do chão mesmo, né? E aí os Tweedledee, Tweedledum do caramba, né? E ele, ó, porra, mano, ferrou. Ó, como eu falei, nada que tá no frame é por acaso. Wash your hands, se pesquisar, com certeza esse tipo, isso daí eu já sei o que que é. Eu lembro que na Inglaterra teve uma época aí que eles faziam muita propaganda política assim de lavagem cerebral com os cartazes assim, né? Então, ó, mais coisa para simbolizar a grade aqui. Olha o esquema de cor também, ó, tudo em volta dele tá azul. Só a área onde ele tá é amarela. E não tenho certeza neste quesito, mas provavelmente o amarelo também para representar uma sensação assim meio de fraqueza, de, sabe, assim, de não ter muito o que fazer, principalmente pela questão da área majoritária assim
tá no azul, que é totalmente a cor contrária, né? Isso tudo a gente consegue ajustar nos prompts também. Às vezes você gerou uma imagem onde não tá com esse tipo de sentimento. Ó, eu vou inclusive até usar uma dos frames aqui do comercial de exemplo. Eu até pontuei isso na última live, mas é só pra ver assim como muda totalmente. Aqui nas primeiras cenas do carro, é uma tonalidade fria, né? Assim, ela não passa, vamos dizer, uma sensação boa de conforto comparado a algo assim, né? Tipo, aqui é uma manhã boa, pô, você tá indo pro Ibira correr. Aqui é uma manhã tipo, puta, mano, fudeu, hoje vai ser foda. Então, esse tipo de decisão no color grading é intencional, né? And you're going to start acting like one. Meu, olha isso, até na questão de banheiro, ó, geralmente em filme de prisão, cadeia, os caras sempre armam a arapuca no banheiro também, né? Essa cena aqui foi embaçada, meu, olha isso. You think you're something special? Olha o jeito que ela faz, não só a cinematografia em questão de luz, mas assim, movimento do personagem. Olha a expressão dela, sabe? Ela poderia estar, tipo assim, meio neutra, tipo assim, pô, você não representa nada pra mim, mas por ela tá com essa expressão, é tipo, ela tá na maldade, assim, ó, seu moleque do caramba. Isso também, assim, é bom prestar atenção a depender da intenção que você quer na sua cena, né? A expressão facial do personagem faz muita diferença. E aqui a gente não precisa nem de lip sync, né? É só deixar claro, assim, a emoção explícita no facial mesmo. E aqui também, ó, porque evidentemente a edição de trilha sonora é específica pro trailer. Não quer dizer que nessa cena vai ser exatamente assim, né? Esses cortes bem assim agudos da tesoura, não é bem um, é um riser, sim, esse de fundo também, tipo, criando tensão, expressão também, ó. E esse plano aqui, ó, esse overhead, também assim, já vi várias vezes me liguei, ó. Justamente foi uma construção de cadeia mesmo, né? Tipo, você vê no filme assim, o cara chega na cadeia, cortam o cabelo dele, não sei o quê. E geralmente é sempre esse tipo de plano mesmo. Eu acho que naquele filme Full Metal Jacket eles fazem isso também. Então, tipo, pô, isso aqui passa uma sensação de conforto, de ser bem-vindo? Claro que não, né? Ó, ela não tá nem aí pra sujeira que tá fazendo na cozinha. É um tratamento de prisioneiro mesmo, né? E também aqui, ó, o fato de ser a câmera posicionada de cima e ele assim bem, né, encolhidinho pra cima e ela mesmo que é uma visão de cima, o fato dela estar em cima dele também assim mostra dominância. Ó o negócio do amarelo de novo que eu falei, ó que cor que é a tesoura, ó. Tudo azul, mas o objeto que tá infligindo o desconforto nele é amarelo. Tudo que tá na cena, inclusive as cores, sempre tem um motivo. You think you're something special? Aí, ó, vem a construção de narrativa, né? Sequência de cena. Cortes. Começou essa cena aqui, né? E aí, você tem 1 milhão de possibilidades aqui, né? Você pode deixar a câmera mais embaixo, só que aqui, a câmera embaixo, ele já ia estar meio que numa posição, um ângulo meio de poder. Então, ao contrário, ó, deixa ele lá embaixo mesmo. E aí, o corte primeiro mostrando ela e mostrando a expressão dela, né? Justamente para deixar implícita essa questão assim de dominância. Ó, ela que tá mandando nele. Ela é a xerife, né? E quando mostra ele, é nesse nível assim do olhar dele também para ficar mais fácil de não só de se colocar no lugar, na verdade não é nem de se colocar no lugar, é de ser o espectador e ver assim, ó, putz, mano,
Tô vendo seu sofrimento, que merda. Essa cena é de partir o coração, meu. Ó, estrelinha amarela. Nothing special. E a tortura não é só física, né? A palavra é bem pior ainda, né? Ainda mais num filme sobre magia, né? As palavras têm poder. De novo, eu não vou pontuar somente questão de iluminação e cor, mas a narrativa em si, como eles escolhem contar a história, isso tudo é muito importante. Acho que não tem mais nada super relevante de pontuar. Ah, mas aqui, assim, um detalhezinho que eu não sei se é muito relevante, mas assim, luz bem dividida, né? A sombra bem no meio do rosto dele, fatiando. Esse lado da cena escura, esse lado iluminado, obviamente, porque a luz está vindo da janela, né? Entre aspas, não é a luz do dia, mas uma iluminação muito bem feita. About you. Ó, o que eu falei, ó, de ângulo de câmera, aqui, ó, a câmera tá mais para baixo, ou seja, dá esse ar assim de um pouquinho de poder para ele. E é inclusive a cena que eles querem apresentar a virada de chave, né? Assim, a oportunidade. Ó, agora as coisas vão mudar. Inclusive aqui ele não tá mais com aquele camisetão lá parecendo um prisioneiro, nem nada assim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para pontuar. Acho que não. Ó, em questão de cor, aí a gente já começa a ver um verde aparecendo agora. Até então, foi só amarelo e azul, amarelo e azul. Eu tenho certeza que tem, né, um motivo, um significado. O verde se apresenta como uma coisa nova. E se eu não me engano, o verde está sempre atrelado à magia, né? Geralmente, assim, em animações, em filmes, sempre que tem um feitiço, uma magia visual, ela tem a cor verde, né? E eu acho que se pesquisar, realmente o verde tem a ver com isso. Esmeralda, que é uma pedra muito utilizada para esse tipo de coisa, né? MT4LS. Geralmente, letra assim, no jeito que fica, também tem significado, mas MT4LS eu não tô conseguindo pensar em nada muito relevante agora. Número 24 também. Será que 24 é para simbolizar a estreia na véspera do Natal? Esse tipo de cena é muito legal também, porque assim, olha isso, meu. É como se ele tivesse imerso num abismo aqui, né? É só o reflexo do trem, mas olha a, a vibe que dá, sabe, assim. I've always wanted to know about my parents. E aí tem uns pequenos lapsos de luz, então é como se fosse assim, ó, calma que tem uma luz aí na escuridão, calma que a gente vai te resgatar. Your parents were the kindest. Ó, esquema de cor também, ó, tudo começando a puxar pro verde, não é mais só azul, e esse detalhe de dentro da jaqueta dele amarelo, então meio que como assim, ó, o amarelo ainda tá em cima de você, que até então é a cor que tá representando assim a angústia, a, a, a tortura nele, né? Tem aqui também nesse, deve ser um livro, sei lá o que é isso. Bravest people I ever met. Mas ainda tá presente, tá vendo? Então é como se assim, ó, calma. Você ainda tá sob o poder da ruindade, mas a gente vai resolver isso logo. E aí revela a figura do Hagrid, né? Já no totalmente misterioso, né? Ele totalmente isolado de todo o resto, né? Não tem cor. É só a figura assim, quase que como uma silhueta. They were funny and E engraçado assim a escolha de ator, porque assim, eu não sei quem é esse cara, mas
basta assim alguns segundos para você ver que mesmo sendo uma figura grande assim, assustadora, pela expressão facial você já vê que não, que é um cara bonzinho e tal. and clever. E aí, ó, eu acho que quando dá esse plano detalhe no olhar dele, é pra meio que mostrar assim, tipo, ele assim reagindo a tipo, nossa, primeira vez que estão me elogiando, né, e não me tratando mal. E aí é esse espanto, né? Stood up for what they believed. E aí já traz pra cicatriz por conta do que o Hagrid tá falando, né? Aqui ele tá falando, né, ó, dos pais dele, eram pessoas boas e tal, e eles bateram de frente contra o mal, né? E aí já deixa bem claro e explícito o resultado disso, né? Aqui de novo, ó, esse tipo de cena não só para representar para mostrar onde eles chegaram, mas também assim, esse tipo de ângulo geralmente dá a entender assim, não é crescimento, mas tipo assim, as coisas estão mudando, ó, a gente tá avançando, a gente tá indo para cima, né? Então, toda essa construção, desde o momento que ele pega a carta, a câmera tá sempre já num ângulo que dá um pouco mais de poder para ele, né? E ó, aqui a divisão também, ó. O amarelo, como se, tipo assim, como se fosse a última tentativa da ruindade, assim, chegar nele e ele, tipo, tá escapando. Tanto que ele vai até com uma certa pressa, né? Então, essa cena, na verdade, é como se fosse assim, ele escapando do calabouço, da caverna que tava mantendo ele preso, sabe? Ó. The next time I see you will be in Hogwarts. Will be in Hogwarts. Aí agora, ó, tudo na mesma paleta. De amarelo, azul, meio esverdeado. E ele nesse suéter aí, meio natalino, talvez. Acho que também, né, pra deixar implícito que a estreia vai ser no Natal e tal, né? E ele, assim, evidentemente bem destacado, ó, mas ninguém aqui tá usando vermelho ou verde. Essa cena ficou do caralho. Olha a gana, a força de vontade dele de, tipo assim, sair fora, escapar. Tipo, ó, vocês nunca mais vão me fazer mal porque eu tô indo pra onde eu pertenço. Nossa, ficou do caralho. E também, ó, se fosse um traveling lateral, que é o movimento da câmera passando assim, num ângulo mais de cima, não dá tanta. Não enaltece ele, assim, não dá poder como a câmera mais de baixo, assim. Aí aqui, né, introduzindo os personagens, obviamente, né? E aqui também eu acho que pra mostrar assim o ponto de vista dele de ver assim, tipo, algo que ele não tá acostumado, né? O amor maternal, o carinho, né? Aqui atrás também, ó, outra criança sendo abraçada pelo pai. Evidentemente não como uma inveja nem nada, mas ele apenas observando isso, né? Ó, aqui, olha que legal, que não é mais aquele amarelo meio cheddar, mostarda, assim, desagradável. Aqui já começa a ficar puxado pro laranja, quente, né? Então, também citando talvez um início de magia para acontecer. O verde, assim, agora já tá bem mais, um azul mais quente também. Deixa eu ver se tem alguma coisa a comentar nesse frame aqui. Acho que não. E aí, com a construção da trilha sonora, né? Foi legal esse detalhezinho da cena de, ô, deixa nós entrar. E aí a revelação, né? Ó, decisão de plano. A câmera alta
justamente para mostrar a grandiosidade do lugar, mas também eles chegando, né? Isso é o que se chama de um master shot. Isso é muito bom para, como eu disse, assim, apresentar o ambiente, mostrar assim o tamanho, a grandeza, mas também dar a perspectiva dos personagens que estão lá também. E o fato da câmera estar bem centralizada também, de novo, ó, não é mais amarelo, aquela coisa. Aqui é um quente, né? Assim, fogo, calor, aconchego e tal, né? E agora a iluminação é totalmente orgânica, né? Velas, não em questão de cinematografia, mas na história, né? Tipo, ó, agora você tá em outro lugar, agora não tem mais aquelas coisas ruins que você tá acostumado, não. Aqui é magia, aqui o negócio é, né, assim, natural e tal, então, pô, deixa eu ver o que mais. Acho que a questão das escadas também, assim, pra mim, me passa uma vibe de, tipo, uma intenção assim de, mano, muitas possibilidades aqui. Aqui você tem muitos caminhos a tomar. Vai depender de você pra onde você quer ir. Aí a revelação da McGonagall, né? Achei muito legal a questão, assim, das escadas. E até o chapéu dela. É como se fosse, assim, nesse ambiente de muitas possibilidades, e aqui a gente já começa a ver muita coisa assim de geometria, forma geométrica, que é muito usado, né, no mundo da magia. O próprio chapéu dela e ser assim meio esquisito, é como se passasse uma vibe assim, ó, mesmo nessa estranheza aqui, a gente se encaixa, vamos dizer assim. A introdução do chapéu. Mr. Potter. Aqui, ó, esse plano com a escada assim bem em cima dele. Eu não sei exatamente se isso representaria asas ou proteção, talvez, mas assim, obviamente não foi por acaso, né, que eles escolheram deixar a câmera nesse ângulo. We can expect Aí aqui, né, dando a perspectiva assim de uma escola de verdade agora, não um lugar onde ele vai ser, onde ele vai sofrer bullying, onde vão ficar pegando ele no banheiro, né? Aqui assim a galera, ó, aparentemente todo mundo de boa, civilizados. Aí faz a transição pro Olivares. Deixa eu falar uma coisa. Transição, você não precisa fazer só no corte da cena, assim, visualmente. Você pode usar a trilha sonora, né? No caso aqui, o voiceover. Toda essa narração já é do Olivares, tá vendo? Então, assim, desde aqui do chapéu, já foi introduzido o Olivares aí. Então, quando apresenta ele, nem é estranho de você, né, assim, de você aceitar ou assistir a cena. I think we can expect great things from you. E aí a entrega obviamente, da varinha, né? Esse momento, assim, esse momento todo tá numa construção de assim, ele tava na cadeia, saiu fora, chegou no lugar, e aí ele tá, vamos dizer assim, sendo introduzido e recebendo as coisas que ele precisa para se desenvolver, né? Então chega na escola, muitas possibilidades. Ó, a varinha, a gente espera muita coisa de você. Antes disso, o chapéu também para para, né, fazer a seleção da casa. Olha que legal que eu falei da iluminação. Ó. Isso aqui eu achei muito legal. Obviamente, se você tá numa sala dessa só à luz de velas, não vai ser claro, né? Então acho muito legal assim o fato da questão da iluminação estar realista ao que se espera, pensando numa escola dessa, né, que obviamente a iluminação é toda a luz de velas e tal. Nossa, tá muito legal. E de novo, ó, câmera abaixo, ó. Ó, agora você vai se desenvolver, agora é para você crescer, agora é para você fazer coisa boa.
até num plano assim onde não mostra o rosto dele, tá vendo? A câmera bem baixinha. Claro que aqui também é pra mostrar os outros andares, mas assim, sempre enaltecendo ele agora. Aí uma rápida apresentação de obstáculos, né? Ó, sua jornada não vai ser tão maravilhosa assim, ainda assim você vai ter, né, obstáculos para enfrentar. A cena aqui é ele recebendo a vassoura, né? Então, pô, é a primeira vez que a gente vê ele sorrindo. Em todo esse momento, é a primeira vez que ele sente felicidade. Recebi um presente. Caramba, é de partir o coração, meu. E aí aqui, ó, o presente ele já logo introduz assim para a possibilidade que vai se abrir para ele agora, né? O quadribol e tudo mais. Então assim, meu, mudou a vida dele totalmente. E lembre-se, né, ó, não tem mais aquele verde ou amarelo. O amarelo aqui, ele já não é amarelo, é mais puxado para um não dourado, né, mas sim para um bege escuro. E aqui o esquema de cor é totalmente diferente. Lembra, era um azul quase puxado para o verde e amarelo. Agora é um azul quente, escuro, mais denso e o vermelho. Who you are. Aqui eu acredito que foi decisão de ciência de cor também, porque tudo muito verde, muito verde, muito verde, muito verde. E se você pega o esquema de cor, né? O amarelo, assim, ele vai, vamos dizer assim, transacionando pro verde e vice-versa, né? Se você pega, assim, um arco-íris e tal. Então, neste caso, o amarelo, assim, ele casa bem, ele condiz, né? Mas eu acho que um verde escuro também ia ficar bem da hora. E achei legal também a questão, assim, ó, de como eles colocaram atrás da professora, ou seja, quem está ensinando, quem está passando o conhecimento, logo atrás assim essa árvore grande, né, assim para simbolizar ela como vamos dizer assim, é a partir dela que está florescendo o conhecimento e tudo mais. E conforme tem essas, pô, esqueci o termo, mas assim essas fileiras, né, é, planta sobre eles. Então é como se assim a árvore tá, sabe? E aí as plantas assim meio que repassando, recaindo o conhecimento, a energia deles. Porque se você tira todas essas plantas daqui, ia ficar um vaziozão, ia ficar só a janela da estufa, né? Então isso deixa a imagem mais balanceada. Eu tô pontuando isso porque às vezes você gera um frame assim e você fica com uma sensação meio esquisita, assim, pô, esse frame tá meio vazio, tá meio desbalanceado, não sei. Então você pode vir no InPaint, selecionar uma área e colocar assim, preenche com alguma coisa aí, deixa a cena mais balanceada. Aqui acho que nada demais a comentar. Aqui ele meio Spider-Man, né, na escolha de cores. Essa cena aí acho que não tem nada demais, só ele brincando, se divertindo, né, apostando corrida. Mas a transição fica legal, ó, porque é uma cena de, né, assim, emoção e tal, e aí já volta pra cena ele no trem, que aqui com certeza é antes dele chegar na escola, né, mas já, assim, se aqui no início do trailer já mostrasse ele assim, não ia fazer muito sentido, porque aqui a gente ainda tá fazendo a mudança de chave na cabeça dele, né? Não ia fazer sentido ele tá aqui todo triste, aí ele entra no trem,
obviamente, porque depois dessa cena, eles já chegaram. Então não faria sentido já ter essa cena aqui dele brincando todo feliz, né? Então esse tipo de decisão, né, de bom senso faz diferença na hora que você estiver fazendo a montagem e tudo mais. Aí aqui... acho que não tem muito o que comentar em questão de luz ou cor. Só eles brincando, né? E aí, de novo, mantém esse mesmo ritmo de motion, né? De movimento. Agora ele com mais amigos ainda, né? Porque aqui, mesmo que ele tá correndo com alguém, a gente meio que só vê ele, né? Tipo, é ele mais um. Aí aqui, pô, ganhei um amigo. Ganhei vários amigos. Tô brincando de bola né? Guerra de bolinha de neve. Aí aqui, acho que para simbolizar, assim, questão de fraternidade, né? Tipo, ó, todo mundo se unindo por um bem maior e tal. Então agora ele não é mais aquele moleque prisioneiro, sozinho, maltratado, né? Agora ele tem amigos, ele tem o lugar dele. E o número 7 representa a perfeição, se eu não me engano. E esse tipo de cena, ele até com essa capa, agora meio que assim, numa perspectiva de super-herói, né? Então assim, ó, mudou totalmente a vida dele, ó. Agora ele, pô, tem amigo, tá sorrindo o tempo todo. É legal, assim, esse tipo de coisa na construção de um trailer, né? Assim, ó, 2 minutos, mas, pô, um vídeo de vendas você consegue fazer esse tipo de coisa também em 2, 3 minutos. Aí aqui acho que apresenta, né, os coadjuvantes, né? De uma maneira assim mais... assim, dando uma atenção maior pra eles, né? Aqui um plano só do Ron, a Hermione, provavelmente, né? O Snape, que é uma figura muito importante também pro próprio Harry. E óbvio, Dumbledore, né? E olha isso aqui, mano, ele com um diapasão. Caramba. Diapasão, pra quem não sabe, é um tipo de ferramenta, instrumento de ressonância e magia, assim, é tudo vibração, né? Então, muito interessante eles escolherem exatamente esse tipo de frame, que obviamente, assim, demonstra uma figura de alquimista, de sábio, né? E especificamente com esse elemento na mão. Caramba, que interessante. E aí, né, de praxe, trailer sempre tem essa questão, né, de uma cena final ali, né, que tem alguma fala de impacto, e eles escolhem justamente essa, né, porque a gente sabe que é o Harry, foi apresentado tudo isso até agora, então quando eles escolhem essa cena e baixam a trilha para a gente poder prestar atenção realmente assim na pergunta, é como se eles quisessem tipo confirmar para os fãs, sim, é o Harry, não é algo feito de qualquer jeito nem nada, vocês vão reviver aquilo que vocês gostam, só que agora totalmente diferente. E até o fato de, quando ele faz a pergunta, mostrar a reação dela é a reação do público, do fã. Que ele tá assim, mano, responde. E aí ele, na maior simplicidade do mundo, nem fala, né? Ele só assim confirma que é ele mesmo. Pô, do caralho. Muito foda. Gostei bastante. Acho que até agora foi a análise mais longa que eu fiz. Não sei nem se vai dar tempo de fazer o influencer inspirado em Hogwarts. Mas se não der hoje, não tem problema.